Amém. Boa noite com Jesus. O Senhor é a força da nossa vida. Muito bem, nós vamos ler a escritura que foi mencionada, que é Salmo 105, verso 15. Vamos então ler. Não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Amado Pai Celestial, nós temos consciência, Senhor, que somos um povo que o Senhor assiste, que o Senhor observa de perto. Nós sabemos que o Senhor sempre está aqui, em cada culto. O Senhor tem liberdade para falar. Nós temos a ordem da igreja, a ordem dos hinos, e o Senhor sempre teve liberdade de falar. A Tua palavra nunca ficou em falta em nosso meio. E então, Senhor, fala conosco, nos corrige, nos posiciona. E nós temos reverência por isso, porque sabemos que o Senhor está aqui. Então, Jesus, nos ajude, nos fortaleça, nos dirija através da Tua santa palavra. Enquanto ouvimos da mesma, o Senhor, através do Teu Espírito Santo, venha nos corrigir, venha nos curar, venha nos animar. Nós queremos que o Senhor tenha preeminência em nosso meio, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então nós estamos estudando a mensagem respeito. Continuando aqui no parágrafo 30, o irmão Brana disse assim: eu estava falando esta tarde com um homem de idade, por volta, eu penso que ele disse que ele tinha 88 ou 89 anos de idade, que só recentemente veio a ser um cristão. Eu o batizei no nome de Jesus Cristo, quando ele não tinha nada para vestir a não ser o seu terno habitual de domingo. Eu o levei às águas. Eu acho que o irmão Woody lhe deu um par de calças, ou algo assim. E nós o batizamos aqui nas águas. E ele disse que quando ele era um menino, ele é um homem um tanto opulento agora. E ele, quando ele era um menino, ele disse que ele trabalhava por $30 por mês. Ele nunca se casou ou algo assim, até que ele ficou um homem velho. E ele disse como que ele almejava o tempo que quando ficasse velho ele não teria que esmolar e deitar na rua. Como ele pegava os pequenos níqueis e coisas que ele economizava e os investiu. E eles realmente foram aplicados e acumularam e produziram. E agora aqui está ele, com 80 e poucos anos de idade. 88, 89, eu acho que ele disse, mais perto dos 90. E ainda andando ao longo, sentado aqui esta manhã na igreja. E então ele se tem preparado tanto até que ele não terá que se preocupar. Se ele viver mais 100 anos, eles não teriam que se preocupar quando viesse as finanças, e assim por diante, daquela maneira. Bom coração, um bom e santo irmão, que faz tudo pelos cristãos, e coisas que ele sabe como fazer. Então ele economizou, ganhou, mas ele sempre, segundo o irmão Brana, trabalhava em prol de ajudar.
né? E então eu disse, e acima de tudo isso, meu precioso irmão, quando você tinha 88 ou 87 anos de idade, Deus em sua misericórdia estendeu a mão e lhe deu vida eterna para um lar celestial. O que você poderia desejar mais para completar a sua vida? Sim, Senhor. E de todas as riquezas que nós possamos acumular, todas as coisas que nós possamos ter feito na terra, não importa o que elas são, o que o homem tem feito, você tem que morrer e deixar cada coisinha destas. Vai ficar aqui. Não cobice as riquezas vãs desse mundo, que se degeneram tão rapidamente. Construa suas esperanças em coisas eternas, elas nunca passarão. E isso é correto. Segure na mão imutável de Deus. Eu gosto muito dessa canção. Nós costumávamos cantar tanto essa canção aqui no tabernáculo. O tempo tem se cumprido com rápida transição. Nada da terra pode permanecer inabalável. Construa suas esperanças nas coisas eternas. Segure na mão imutável de Deus. Ali, deitada, está minha velha mãe, ali hoje à noite. Se eu tivesse 100 milhões de dólares, eu daria cada centavo disto para falar com ela 1 hora. Eu daria, certamente. E se ela tivesse 100 milhões de dólares, que bem isto faria para ela agora? Nenhum. Está vendo? Aquelas coisinhas que ela tem, ela não deixará nenhum tesouro terrestre. Porém, ela deixa isto, que ela conhece o Senhor Jesus como seu Salvador. E essa é a coisa principal. À face disto, vamos fazer um inventário de nós mesmos hoje à noite. Vamos somente pensar antes de nós orarmos. Como está a minha posição hoje à noite com Deus? Como está? Vamos verificar em nossos corações e encontrar a resposta. Senhor, se eu tenho ferido alguma alma hoje, olha só, irmão, se eu tenho ferido alguma alma hoje, se eu tenho sido um tropeço para alguém, para que alguém se desvie, seja o que for que eu tenha feito ou dito que tenha sido errado, ó Deus, perdoa-me por isto. Está vendo? Então vamos. Aqui no 36 ele disse, ele continua cantando o hino, né? E ele disse, guarda-me na vereda, Senhor, guarda-me no centro de tua vontade. Jovens e velhos, nós não sabemos que idade você terá, e todavia você pode ter 80 anos de idade, e se você vivesse até amanhã de manhã, você viverá mais que muitos mocinhos e mocinhas de 16 anos de idade. Haverá muitos mocinhos e mocinhas de 16 anos de idade que encontrarão a Deus antes que amanheça. Isso é correto. Assim que a idade não tem nada a ver com isso. A coisa é, está você pronto para encontrá-lo? Essa é a principal coisa. Aleluias. E ele continua falando, né? E, aliás, ele começa uma oração. Ele conclui essa oração assim. E agora nós colocamos nossas almas no altar para um exame minucioso agora. Enquanto eu abro os meus olhos por poucos momentos para ler a tua palavra, se esta é tua vontade, e toca a mim hoje à noite tentar repartir o pão da vida às pessoas. Agora, Senhor, ajuda-me a dizer algo que ajudaria
pobre alma cansada aqui hoje à noite, ajuda que isso também possa ser palavras de correção, para que nós possamos saber como devemos nos comportar, o que nós devemos fazer e de que maneira devemos viver neste presente mundo, se nós esperamos fazer do céu o nosso lar. Conceda isso, Senhor, e cura as enfermidades. Se há alguém entre nós, Senhor, que está enfermo, nós oramos que Tu cures isso. Fortifica aqueles que estão fadigados, nós oramos por eles. Nós não oramos somente por esta igreja, ele falando daquele dia lá, porém pelas outras igrejas, por toda a parte no mundo inteiro, onde orações estão sendo feitas e súplicas perante Deus, e muitas dezenas de milhares de santos, de corações famintos clamando: vem, Senhor Jesus, vem. Certamente Tu ouvirás nosso clamor, Senhor, algum dia, e virás. Se é a nossa porção adormecermos antes que venha aquele advento, nós sabemos que a trombeta soará e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós sairemos e entraremos em Tua presença algum dia. Nós Te agradecemos por isso e nós esperamos por aquele tempo, e agora prepara os nossos corações, pois nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém. E então o irmão Brana faz a leitura que nós resumimos no versículo 15. Então ele lê o Salmo 105 e vai até o verso 15. Muito bem. Eu desejo tomar um assunto dali relativo a respeito. Lendo aqui, Davi clamando ao Senhor, respeito é o que nós devemos a Deus. E isso é uma coisa que eu gostaria de dirigir ao coração de todas as pessoas aqui hoje à noite, para que em todas as coisas que nós vemos conduzir-se, nós devemos respeitar isto. Está vendo? Nós devemos respeitar isto. E Davi disse que quando eles eram em poucos homens de Israel, talvez Abraão, Isaque e Jacó, de quem ele estava falando, muito poucos homens, que ele, Deus, repreendeu nações e reis por eles. Deus repreendeu as nações e reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Terminando em Eclesiastes capítulo 12, no verso 13, está escrito assim, está vendo? De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o amplo dever de todo homem. A conclusão de todo o assunto é para temer a Deus. E quando você não pode ter respeito, quando você não pode ter respeito até que você tenha temor. Então o temor de Deus é o princípio da sabedoria, e você não pode ter respeito sem primeiro ter temor. Estava pensando, gente, o que é a revelação? Eu fico observando cada um desses reis, esses personagens bíblicos, a ação de cada um deles, o que eles fizeram, e o fim deles, naquilo que fizeram. Então ali eu tiro uma base para mim. Você vê, Davi foi um homem que, apesar de jovem, havia sido ungido rei de Israel antes de Saul partir, antes de Saul ser tirado do governo de Israel.
E mesmo sendo ungido rei sobre Israel, ele respeitou Saul. Ele temeu quem? Saul ou a unção que estava sobre Saul? Gente, isso é profundo, e você vai ver que Davi foi um homem que sempre se deu bem com Deus, por causa do seu temor reverencial. Ele tinha um cuidado tremendo, e você pode observar que todas as pessoas que foram afoitas, apesar de estarem tentando fazer um serviço para Deus, você vai encontrar a família de Zeruia, que eram generais, que sacava espada, matava 300, matava 1000 homens, tudo trabalhando para Deus. Mas teve momentos que eles tiveram atitudes que deveria ter temor de fazer, mas eles não tiveram temor. E pelo fato de ter tido aquela atitude sem temor, aquilo custou a vida deles. Porque a coisa que Deus olha, irmãos, que Deus observa, é o temor reverencial que nós temos. E você vai ver que Davi, apesar de ter sido ungido rei sobre Israel, ele não usurpou daquela unção. Ele aguardou Deus tirar Saul e colocá-lo naquela posição. E interessante que, olha só, irmãos, quando Deus colheu Saul, ele chorou, ele sofreu por causa daquilo. Ele não estava torcendo pela morte de Saul para ele exercer aquela posição, ele não estava agindo assim. E quando aquele amalequita veio achando que estava fazendo um grande serviço e encontraria favor com Davi, olha o que é um homem reto, um homem temente a Deus, um homem que tem temor reverencial, como age. Quando aquele amalequita chegou diante de Davi e disse: olha, aqui está a coroa do rei Saul. O que aconteceu com Saul e seu filho? Olha, ele estava agonizando lá, e eu o matei, terminei de matá-lo, e aqui está a coroa, ele era teu inimigo. Sabe o que Davi fez? Mandou um dos seus soldados: mata esse homem aí. Ele não temeu o Senhor e lançou-se sobre o ungido do Senhor. Então isso é uma lei de Deus, é uma lei que Ele estabeleceu. E eu estava observando outro ponto importante. Vocês se lembram quando Miriam e Arão começaram a questionar o casamento de Moisés, por ele ter escolhido uma mulher negra, etíope, e não da linhagem israelita? Eles questionaram e começaram a reprovar Moisés por isso. Sabe o que aconteceu? Deus lançou uma lepra sobre Miriam. E por que a lepra não atingiu Arão? Você já parou para pensar nisso? Porque sobre Arão tinha uma unção, mas isso não deu direito dele entrar na terra prometida. Por causa disso e de outras coisas, lhe foi tirado o direito. Mas olha só como Deus respeita a unção que está sobre o ministério. E toda pessoa, para se dar bem com Deus, tem que cuidar desses detalhes. Tem que cuidar da língua. Tem que pensar antes de agir, antes de falar. Mas aqui nessa oração do irmão Brana, vocês observaram que o irmão Brana orou dizendo: Senhor, se eu maltratei alguma alma, isso também ofende a Deus. Quando você ofende o irmão, não, esse irmão não é nada não, eu posso falar o que eu quiser para ele. Você vai falar, você vai estar ofendendo a Deus. Você não pode falar. E o irmão Brana, irmãos, ele ensina na mensagem inteira, o tempo inteiro, para a gente não ficar questionando, observando o erro dos outros. Ele chega a dizer assim na mensagem, não sei se é humilha-te ou liderança, creio que é na mensagem humilha-te. Quando você vê que o irmão está errado e começa uma confusão dentro da igreja por causa daquele irmão que está errado,
E o irmão Branham chega a falar assim, às vezes as pessoas começam a dizer, porque isso está acontecendo. O irmão Branham disse, ponha-te a orar por aquele irmão, e você verá que ele entrará em posição, e no próximo culto ele estará lá na igreja. É assim que o irmão Branham ensinou. Agora, há algo errado com o espírito de uma pessoa que começa a averiguar os erros das pessoas. Então você se torna juiz daquela questão. Você tem autorização para ser juiz? Nem Jesus se intitulou juiz, quanto mais nós. E às vezes você vai encontrar uma situação pela metade do caminho. Você está olhando aquele irmão ali na igreja, ali assentadinho, tomando a comunhão, e você está pensando assim, até onde você sabe aquele irmão está em tal situação, até onde você sabe, você não sabe nada dali para frente, você não sabe nada de detalhe, não sabe nada sobre a vida daquela pessoa, e você começa a questionar, começa a tagarelar, começa a falar, você nem sabe se aquela questão já foi resolvida, já está debaixo do sangue de Jesus Cristo. Sabe o que acontece quando a gente faz isso? Você vai lá, tira aquela questão de debaixo do sangue e assume, aquilo fica sobre você, porque em relação a Deus, aquilo já foi resolvido. Mas se você vai lá e mete a mão e toca naquilo ali, é como tocar na arca, é morte. É morte, irmãos. É perigoso, é fácil a pessoa tocar na arca. Aí eu não tinha muita certeza sobre isso, mas quando eu fui ler, Uzá era sacerdote, era levita. Por que então que ele morreu? Mas não eram levitas que carregavam a arca? Da linhagem sacerdotal? Irmão, mesmo sacerdote, mesmo levita, se não tiver a autorização por Deus para tocar, morre, irmãos. Cada um tem um ofício, cada um tem a sua missão, cada um tem a sua chamada, e você não passe disto, é morte. Mas aí você vê Davi, meu Deus, que coração. Aí você vai entender por que ele tinha um coração segundo Deus. Olha o temor reverencial daquele homem, olha como aquele homem tinha revelação das coisas de Deus. Então a revelação verdadeira da mensagem nos coloca em posição dentro da mensagem. Você não pode dizer que tem a revelação da mensagem e faz aquilo que a mensagem fala para não fazer. Isso te condenaria. Mas então você vê, que revelação tinha Davi? Então eu quero ser como Davi, eu quero respeitar, eu quero amar, eu não quero ir além dos meus limites. E eu até lembrei de uma escritura. Gente, quando nós estamos na presença do Senhor, nós temos que ter cuidado até ao andar dentro da igreja. Você não pode andar rápido. Às vezes eu vejo os meninos do estúdio aí, deixa ali alguma coisa e sai rápido andando. Não é assim. Não é assim. Dentro do santuário, em atitude de culto, vocês observam o irmão Branham agora bem devagar, quietamente, solenemente, porque nós estamos em sua presença. Se não devemos nem andar rápido, então nós temos que prestar atenção no que pensamos, no que falamos e como agimos. Ele está aqui, irmãos, através do Espírito Santo. E nós temos que entender isso. Irmão, se isso não é assim, nós estaríamos perdendo nosso tempo. Se Ele não está aqui, se Ele não nos acompanha, estaríamos perdendo o nosso tempo. Era melhor, como Paulo disse, ir para o mundo, comer, beber e fazer como o mundo, porque não teríamos esperança. Mas eu tenho certeza que Ele está aqui. E se Ele está aqui, Ele nos observa o nosso assentar, o nosso levantar, o nosso pensar, tudo, as nossas ações.
Então veja, e Davi disse que quando eles eram poucos, então Deus exigiu isso para aquelas nações: olha, não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Olha, todas as vezes que o homem de Deus saiu da posição correta, Deus tratou. Deus tem muitas formas de resolver o problema, não passa. É por isso que todo homem que está na frente do ministério, ele sabe como Deus é, ele sabe como Deus trabalha, eles sabem que não vão muito longe. Então, irmão, se eu tenho confiança para crer na predestinação, na eleição e na predestinação, o que eu tenho que fazer de pôr minha mão na arca e tentar fazer uma coisa que não é da minha alçada? Jamais. Mesmo sendo pastor, eu tenho que respeitar a minha chamada, o meu limite. Então a conclusão de tudo é temer a Deus. E quando você não pode ter respeito, olha, você não pode ter respeito até que você tenha temor. Você tem que temer a Deus. Salomão também disse em Provérbios que o temor de Deus é o princípio da sabedoria, é a base, não é o início, questão de início, é o alicerce, é o fundamento, é o que dá base para você chegar na sabedoria. Aí ele repete: o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Agora, aquilo não quer dizer que você tenha medo dele. Porém, isso quer dizer que você está dando respeito e reverência. Significa isso. E quando você respeita a Deus, você teme a Deus. Você teme que você possa desagradá-lo. É esse o meu temor, irmãos. Para mim sair do escritório lá e vir até aqui, vocês não têm ideia da forma que eu me aproximo de Deus, do que eu penso, do que eu oro. Quando eu ia para pisar no degrau ali, antes de pisar no degrau, eu disse: Senhor, me dá sabedoria para pregar sobre esse assunto. Eu falei: opa, não, Senhor, não é isso que eu deveria pedir, não, me perdoe por pedir isso. Senhor, me ajuda a ser um canal, me ajude a sair da frente, a perder toda a minha vaidade, a sair do caminho, que o Senhor possa encontrar um canal livre através do qual o Senhor possa falar, que não seja a minha sabedoria, que não seja a minha inteligência, mas que seja o Senhor me inspirando a falar o que deve ser falado. Então você tem que ter, você teme que você possa desagradá-lo de alguma maneira, você teme com receio de você fazer algo errado, você não desejaria fazer. Eu temo minha mãe, eu temo minha esposa, o irmão Brana falando, eu estou lendo o 49, eu temo minha igreja, eu temo todos os servos de Deus, a menos que eu pusesse uma pedra de tropeço em algum lugar em seus caminhos. Eu temo as pessoas da cidade, a menos que eu fizesse algo errado, que eles fizessem pensar que eu não fosse um cristão. Está vendo? Você tem... Antes que você possa ter respeito, você tem que ter temor. Nós temos que ter temor. Você tem que ter temor, reverência com sua mãe, com seu pai, com sua esposa, com seu esposo. E às vezes, irmãos, nós filhos
falando por eles, nós começamos a medir de igual com o pai, com a mãe. Queremos exigir respeito deles. Eles não podem nos corrigir. Não podem. Eles têm que falar todo o tempo de uma maneira bem suave, não pode ser grave. Eles têm que nos tolerar todo o tempo. Nós cansamos nossos pais. Nós tiramos toda a sua energia. Nós levamos eles a um estado de sofrimento terrível. E quando nossos pais se cansam, então nos revoltamos. Sabe de uma coisa, irmãos? E cada atitude errada que nós tomamos hoje, me veio um negócio assim, um sentimento para fazer isso. Eu pedi a ajuda de alguém que me ajudasse a encontrar alguns vídeos dos últimos momentos de vida de pessoas que foram condenadas à morte, à pena de morte. Gente, é o momento mais horrível que uma pessoa pode se encontrar. É um momento crucial. A pessoa entra em estado de pavor, de desespero. Mas espera aí. Qual foi o estado que essa pessoa estava quando ela decidiu fazer aquela coisa, aquela atitude terrível em sua vida, que a levou a esse nível de condenação? Por que essa pessoa, antes de cometer aquele assassinato tão terrível, antes de fazer aquela barbaridade, por que ela não parou para refletir e pensou nas possibilidades que ela teria que enfrentar lá no futuro, as consequências? A questão é que uma pessoa cheia de razão, cheia de direitos, ela é inconsequente. Ela não consegue ver as consequências. Ela está aqui vivendo a sua revolta, a sua raiva, o seu ódio. Mas um dia aquilo volta, aquilo vem te encontrar. E quando nós temos que enfrentar as consequências de nossos erros, será que estamos prontos para enfrentar aquilo? Será que realmente estamos prontos para colher aquilo que estamos plantando? Será que somos consequentes o suficiente para olhar no futuro e trazer o futuro para o presente? Gente, a melhor forma de você ter um bom futuro, acertar no futuro, é trazer ele para o presente. Não espera viver o futuro para ver o que vai dar com a sua atitude, mas antecipe isto. Pensa lá, viva lá. Se você antecipar e ver o futuro lá, você vai cuidar do seu presente hoje. Você vai ter temor. Você vai ter respeito. Você vai começar respeitando a si próprio. Se você não se respeita, você respeita quem? Se eu me desrespeito e começo a ter certas atitudes degradativas, o que vai acontecer comigo? Não. Mas se eu começo a me respeitar, primeiro eu respeito a Deus. Ao respeitar a Deus, eu respeito os outros. E se eu respeitar os outros, eu começo a me respeitar. E se eu me respeito, eu estou fazendo um plantio correto. Eu estou fazendo aquilo que me trará bênção, aquilo que me trará paz, aquilo que me trará vida. Olha só, ainda no parágrafo 50. E Deus exige isto. Ele exige respeito. Deus exige respeito. Deus o faz. Ele exige isto. E o temor traz isso.
É o temor que traz isso. Quando você teme, você cuida dessa coisinha que parece ser tão mole, tão inofensivo, que uma pequena mordidinha faz você sofrer tanto. Ela parece ser tão mole, tão inofensiva, ela não é os dentes parecem ser mais agressivos, não é? Mas seus dentes não faz o mal que sua língua faz, que a nossa língua faz. Tiago diz que ela é capaz de inflamar. Ela inflama até mesmo o inferno, a língua. Então o temor do Senhor põe freio nela. O temor do Senhor põe freio nos seus pensamentos. O temor do Senhor põe freio na sua imaginação. O temor do Senhor controla o seu espírito. Resume-se nisso. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Te leva a ter atitudes sábias, pensamentos sábios. E nós sabemos que o temor traz respeito. Aumente esse temor por Deus, e você obterá o respeito que Deus espera de cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Amém.